If the brain caresses me, it's really you. Aí fica partilhado depois, quem quiser assistir enquanto a gente vai admitindo, consegue ver depois sem problema nenhum. Então, no link do Conjur, é um caso da Santa Casa de São Paulo, agora de novembro de 2021. Os dois casos são agora, né? Mês passado e mês retrasado, em que houve uma quebra de sigilo, né? Uma quebra de sigilo médico. Uma colega médica, ela denunciou uma paciente por suspeita de que a paciente tivesse provocado um aborto, né? Ela denunciou à polícia que a paciente, na visão dela, na suspeita dela, teria provocado um aborto. Mesmo que isso fosse verdade, que ela não saberia, ela não é investigadora naquele momento, né? E pior ainda, se a paciente tivesse confessado que não era o caso, ela só suspeitou, imediatamente a justiça considerou inválida a prova da médica, porque é uma quebra de sigilo, né? Então, não só era inválido para se houvesse a comprovação do crime, quanto ela foi admoestada pelo Conselho Regional de Medicina, levou uma advertência, perdeu um emprego na Santa Casa. Então, tudo errado na vida da colega, talvez, não sei até que ponto, imbuída de algum tipo de boa ação, né? Mas é uma causa, um quadro bem clássico de quebra de sigilo médico. Então, vocês veem que não é uma coisa que aconteça tão distante da gente. E o de baixo, eu não sei se vocês acompanharam, é bom que acompanhem, porque talvez para vocês pareça muito distante ainda a questão de vir a pagar a anuidade do CFM, mas em breve vocês estarão passando por isso. E eu não sei se vocês sabem, a Procuradoria da União, né, ela entrou com uma ação contra o CFM para indenizar a coletividade, ou seja, o país, em 60 milhões de reais, por ter liberado o uso da cloroquina ou endossado o uso da cloroquina sem comprovação científica, na questão que a gente estava discutindo sobre autonomia médica. Isso ainda, obviamente, não foi julgado, não tem uma resposta ainda. Conhecendo o nosso país, acho pouco provável que haja algum problema para o CFM, mas mesmo que possa haver, né, quem vai pagar a conta somos todos nós, médicos, que já pagamos, e vocês, que provavelmente virão a pagar, se isso houver uma condenação, se assim a justiça entender que há espaço para uma condenação no Conselho Federal. Então, vocês veem que são duas notícias de 2 meses atrás sobre os dois assuntos que nós conversamos aqui, sobre quebra de sigilo médico e sobre a questão da autonomia médica. E as duas com participação do Poder Judiciário, né, uma na anulação das provas por quebra de sigilo médico e a outra sobre a questão do CFM tem, como autarquia federal, capacidade ou não de definir o que é autonomia fora do âmbito da comprovação científica de uso de medicações. Então, não são assuntos que vocês não verão. Vocês lidarão com esses assuntos com uma certa frequência. E a gente tem que estar preparado para isso. E acho que às vezes a gente deixa muito a desejar na questão da preparação para lidar com esses assuntos. E aí é como a gente falou, não podemos reclamar quando alguém vem e assume isso, né? Alguém vai tomar essa decisão. Estejamos preparados para lidar com ela num debate, né? Ou porque também não somos donos da verdade, mas ou alguém vai passar por cima, né? Não tenha dúvida disso. Então, acho que, não sei que horas são, eu só trouxe essas duas notícias para vocês terem uma ideia. Bom, 7h07 já, acho que a gente pode ir começando o tema de hoje, então, né? Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre, vamos voltar ao slide, né, selecionamento genético. Bom, gente, eu não preciso ficar repetindo a enorme importância que há de pesquisa genética. Às vezes, quem trabalha com bioética e que gosta muito de filosofia, não sei se eu já dei essa impressão para vocês, parece uma pessoa que está sempre puxando um pouquinho para trás a questão da evolução técnico-científica.
Eu costumo responder a isso com, como eu já disse para vocês em outros encontros, com a questão da heurística do medo, da questão entre a enorme diferença que há entre podemos e devemos fazer. E a gente realmente bota um pé para trás, porque a sensação que nós temos é que o desenvolvimento científico ele tomou um vulto tão grande na nossa sociedade, e nós não podemos esquecer que o raciocínio lógico, etc., é um braço da humanidade, não é todo o braço da humanidade. Para algumas coisas é extremamente importante, como, por exemplo, a definição de que tipo de tratamento realmente há eficácia ou não, né? Se é um efeito placebo, se não é. Acho que nesse ponto não há discussão sobre a questão de avaliação científica da utilização, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda guarda um certo... Vou usar uma expressão que eu aprendi aqui no Sudoeste, que eu adoro, guarda um certo ranço, uma lembrança da ideia que nós temos de que o cientista ele é uma pessoa lá num laboratório de roupa branca, completamente idôneo, pesquisando para o bem da humanidade. Isso não existe, né, gente? Há enormes interesses bélicos e de defesas e monetários de empresas, etc. A gente costuma sempre repetir a mesma frase, até porque, como dizia Bertolt Brecht, a gente precisa repetir sempre a mesma coisa, porque é sempre a mesma coisa que a gente precisa repetir. Não existe ação humana neutra, né? Então, muito menos a da ciência. E a gente tem a sensação de que essa questão, em nome de um mercado, de um dinheiro, de desenvolvimento econômico, ou da própria ciência, seja lá o que quer que seja, não tem freio, né? Parece que assim, eu posso fazer, então eu vou fazer, e depois eu vou lidar com as consequências, né? Eu acho que a gente chegou a um ponto que, se não por consciência própria da humanidade, por uma questão de que a gente está vendo que está indo para o buraco, a gente precisa começar a parar e pensar no que nós vamos fazer e de que forma nós vamos fazer isso. E aqui é uma das áreas assim de maior fronteira nessa questão de podemos e devemos fazer. Como eu disse, eu sou um neurocirurgião, eu sou depositário de uma avaliação, de uma evolução técnico-científica, eu não consigo operar sem um microscópio, eu não consigo ter um diagnóstico preciso sem um exame de imagem de última geração, eu preciso disso, mas a gente tem que tomar cuidado para onde nós estamos indo. Do ponto de vista genético, é claro que há uma evolução enorme quando a gente fala de farmacogenética, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Que a gente vai ter um perfil genético do paciente. Aqui as pesquisas são mais avançadas na área de antidepressivos, por exemplo, né? Nós vamos ter a molécula que é adequada ao perfil genético daquele paciente, né? Ele vai responder porque ele tem um perfil genético para essa molécula. Na questão da paternidade, a gente não tem nem o que comentar, né? A busca de DNA, não estou falando de programa do ratinho, etc., mas da importância que é você, às vezes, conseguir determinar, até juridicamente, a questão da paternidade, a questão de genes terapias. Isso, eu acho que, embora caiba sempre uma reflexão bioética em torno desse pensamento, é quase que um consenso de que são evoluções que a gente poderia adquirir da genética. Só que, como eu disse, nenhuma ação humana é neutra, você tem sempre que pensar no que está fazendo, e dentro dessa evolução genética nós também podemos chegar ao ponto de buscar no DNA de uma pessoa suas aptidões genéticas, aquilo para o qual ela teria uma aptidão maior, né? Seja trabalho, seja para esporte, seja para estudo. Nós seríamos capazes de definir dentro do código genético do ser humano qual seria a sua maior aptidão, selecioná-lo desse ponto de vista. E aqui vocês viram que eu não vou nem entrar na questão de eugenia, porque seria um outro volume de informações que a gente pode até um dia conversar sobre isso, sobre selecionamento de cor de olho, de sexo, de cor da pele, etc. Eu vou tentar fazer uma reflexão mais geral sobre qualquer tipo de selecionamento genético, tá? Porque senão realmente o assunto é bastante extenso e não é o nosso objetivo aqui esgotar assunto nenhum, né? O nosso objetivo é estimular a discussão, né? Que isso crie o germe dentro de vocês, a curiosidade de avaliar mais profundamente essas possibilidades que a ciência nos traz. Então, parte-se então do pressuposto de que, se os benefícios potenciais que são trazidos pela engenharia genética são considerados, todo bioeticista considera que os seus conflitos também são enormes. Ninguém que trabalha com bioética questiona as possibilidades infinitas de desenvolvimento,
seja de drogas, seja de reconhecimentos genéticos de paternidade, seja o que for do ponto de vista genético, a gente não desconhece a possibilidade de evolução que há nesse campo. Porém, nós não podemos ser inocentes de desconhecer os grandes conflitos bioéticos que também podem advir do conhecimento do código genético humano. Primeira coisa que vale a pena ressaltar, e ressaltar muito intensamente, é que a genética, na maioria das vezes, ela trabalha com probabilidade. Ela não trabalha com certezas. Existem doenças que são autossômicas dominantes, toda a sua prole vai ter, mas a grande maioria das alterações genéticas, principalmente quando a gente fala de potencial para estudo, para esporte, seja lá o que for, são probabilidades. Probabilidade não é certeza. E aí a gente tem que já começar a pensar em algumas questões bioéticas que, se eu tenho acesso a um DNA ou a um código genético de um paciente ou de um ser humano qualquer, um empregado, seja lá o que for, e eu sei que ele tem uma aptidão para uma determinada área, isso é uma aptidão, isso é uma probabilidade, isso não é uma certeza. E a gente tem que estar com isso muito claro na cabeça quando falamos de selecionamento genético. Diante disso, assim, algumas questões sobre esse indivíduo que é selecionado, né, para uma atividade mediante o DNA, a gente já, vamos dizer assim, salta aos olhos algumas questões do ponto de vista de questionamentos bioéticos. Que tipo de questões? Né? Qual é o verdadeiro sentido do uso do mapeamento do DNA? Nós vamos gravar isso para uma questão de saúde, nós vamos investigar isso por uma questão de interesses, novamente, financeiros, econômicos, bélicos. Né? Qual o indivíduo que pode ser mais soldado? Qual o indivíduo que vai conseguir reagir melhor a um determinado tipo de pressão? Quer dizer, é esse o objetivo? Até que ponto a gente pode expor uma carga genética do ser humano e pré-determinar o que os genes por si só não expressam? O fato de você ter uma probabilidade, como eu disse, não é uma certeza. Às vezes você precisa de eventos ambientais. Um exemplo bem chulo, bem rasteiro, assim, bom, se eu tenho uma probabilidade genética de ser diabético, por exemplo, e se eu nascer numa família, vamos dizer assim, né, sendo bem preconceituoso no meio oeste norte-americano, que vai todo dia no McDonald's e vai comer, muito provavelmente eu desenvolverei. Agora, se eu nascer numa família lá na Índia vegana, a minha probabilidade de desenvolver uma doença grave ou sequer desenvolver a doença é menor. Eu preciso de um ambiente envolvido nisso. Aí existem diversos gatilhos de fatores ambientais. Então, só o fato de você ter uma carga genética do ser humano não determina exatamente como isso se manifestará, nem a intensidade que isso se manifestará. E a correlação entre esses dados genéticos e a aptidão física, por exemplo, a gente pode segregar os indivíduos? Ou seja, você tem uma aptidão física para jogar basquete, então se eu não tenho essa aptidão, eu não vou poder jogar? Eu vou proibir os que não têm aptidão? Você tem uma aptidão física de ser um bom piloto de avião. Tá, mas e aquele que tem um esforço, que quer fazer isso? Que quer ser um piloto de avião e não tem essa propensão genética? Essa pessoa vai ser proibida? Ela está excluída dessa possibilidade? Nós vamos começar a segregar humanos, vamos começar por uma profissão, por uma prática esportiva e vamos terminar onde? É como, novamente, eu falei, uma vez que você abriu a porteira, né, talvez você não consiga mais frear. Então, por onde nós vamos começar? Aí vem uma pergunta anterior ainda, nós devemos começar? Talvez não, mas já começou. Todo mundo sabe do projeto Genoma Humano, etc. Então, isso já começou. Quando começou, nós perguntamos quais seriam as consequências? Se as perguntamos, não levamos muito a sério. E o que acontece com muita frequência, já disse, não sei se eu conversei com vocês, mas um exemplo clássico de complicações é a questão de inseminação artificial. Nós tínhamos a tecnologia, era possível fazer isso fora do útero, um embrião, para implantar depois em casais que tinham infertilidade. Que maravilha, nós vamos resolver o problema da infertilidade, mas a gente precisa de 10 embriões para um ser viável, então nós implantamos 10, um é viável, mas para poder ter esses 10 que eu implanto, eu faço 100 para não perdê-los. E o que eu faço com os outros 90? A gente só foi se perguntar isso quando eles estavam começando a ser estocados, jogo fora. O embrião está vivo ou não está vivo? É um ser humano ou não é um ser humano? O que eu faço com isso? Eu posso pesquisar nele? Posso usar células-tronco?
Aí você começa a tentar tapar o sol com a peneira, correr atrás de um problema que já houve. A gente não tinha que ter perguntado isso antes. Não deveríamos ter perguntado antes, mas sequer a possibilidade de perguntar. E quando a gente vai em congressos ou quando a gente é convidado a falar do ponto de vista bioético, muitas vezes a gente recebe algumas agressões do tipo, você é obscurantista, está querendo falar contra a ciência. Não. Eu acho fantástico tudo que a gente conseguiu conquistar, mas espera aí, está na hora da gente não é mais bobo, né? Não é mais inocente. A gente já viu que preço nós pagamos por algumas conquistas, está na hora da gente repensar isso. Então, que preço a humanidade está disposta a pagar para usufruir dessa questão tecnológica de conhecimento do seu próprio código genético? Nós estamos dispostos a ter um filho, por exemplo, que diz para mim, eu quero ser jogador de basquete e o meu código genético diz que eu só posso ser nadador e eu odeio nadar. E aí, o que eu faço com essa criança? Não, se você vai ter que ser jogador porque o teu código genético está dizendo que você tem que ser, nós estamos dispostos a pagar esse preço? Essas perguntas têm de ser feitas. Deveriam ser feitas antes que o problema começasse, mas não é o que a gente está fazendo. Como sempre, nós estamos mais para correr atrás do que para tentar frear. A essa altura, também cabe uma outra pergunta. Então, é que eu falei, é eticamente aceitável determinar quem pode ou quem não pode se dedicar a uma determinada atividade? Quem define isso? Quem define qual atividade o ser humano deve se dedicar? Como que nós vamos saber isso? Só pela questão da propensão genética? Novamente, voltamos à mesma tecla. Mas é probabilidade, não é certeza. E aí? Quem está disposto a assumir essa responsabilidade? Como dizia Bernardo Soares, eu gosto muito, é um autor, um poeta, dizer, nós adoramos a perfeição, e aí entra a questão da genética. O ser humano é obcecado pela perfeição, seja ela física, seja ela um ideal, uma ideologia, que eu vou construir um sistema que vai responder todos os problemas do mundo. A gente adora porque a gente não pode ter. Se a gente tivesse a perfeição, a gente não ia ligar tanto para ela, porque o ser humano ele é imperfeito. O perfeito não é humano. Não existe um humano perfeito. Então, nós não podemos lidar com isso. Não é a nossa característica lidar com isso. O ser humano talvez seja o animal que mais tempo demora para conseguir sequer viver por si mesmo. Se é que algum de nós consegue viver por si mesmo. Porque se a gente fosse viver sempre por si mesmo, a gente não estaria nem aqui. Alguém cuidou da gente, alguém fez com que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui. Porque o ser humano é imperfeito. E essa questão de alguém ter que cuidar da gente, quem gosta de bioética, quem gosta de ética, na verdade, filosófica, essa é uma das questões mais fortes do ponto de vista ético. A gente se pergunta que força tem um bebê? Ele pode levantar da cama um bebê de 3 meses de idade, de obrigar a dar uma comida para ele, ou acalentá-lo, ou cuidar dele? Não tem força física para isso. Qual é a força que ele tem para isso? É a força da ética que existe no ser humano, do olhar ético. Quem já viu um bebê chorando, imediatamente dá um treco em você que você tem que fazer isso parar. Mas por que tem que fazer parar? Qual a força que tem nesse bebê? A força do olhar do outro ser humano, da imperfeição, de termos passado por isso, de termos que cuidá-lo. Nós podemos já começar a selecionar essas crianças desde o berço, por exemplo, num estudo genético. A realização, então, de estudos voltados para descobertas relacionadas ao DNA, claro que podem trazer benefícios. Não há discussão novamente. Mas a nossa preocupação está no fato de que os possíveis bons resultados eles são sempre rapidamente identificados. Isso aqui vai ser muito bom porque eu vou conseguir identificar tal doença, eu vou conseguir resolver esse problema. Isso aqui vai ser maravilhoso porque eu vou conseguir resolver aquele outro problema. Todo mundo já ouviu a história, isso é uma história verídica, de um filho de pais que eram surdos e foi aconselhado geneticamente a modificar o embrião para que você pudesse ter um filho que ouvisse. E os pais se negaram, teve uma batalha judicial contra isso, queriam que o filho fosse surdo. Nem de um lado nem do outro. Quem que define isso? Quem que define que ele não vai ser surdo? E tem direito os pais definirem que ele vai ser surdo? Nós temos o cientista que pode fazer essa manipulação tem direito de decidir que essa criança não será surda, ou os pais têm direito de decidir que essa criança tem que ser surda? Isso não é uma coisa que deveria ser o acaso? Quem estuda o mínimo de genética sabe que se você tentar ficar fazendo uma purificação genética, provavelmente você vai ter problemas.
doenças vão se repetir, casamentos consanguíneos são o maior exemplo disso. A gente não deve buscar uma vastidão genética mais ampla. Quer dizer, essas perguntas têm que ser feitas e a gente não está fazendo essas perguntas. Então, é claro que os benefícios são mais rapidamente identificados, ao passo que os possíveis problemas éticos e sociais decorrentes dessa biotecnologia, eles são detectados a longo prazo. E muitas vezes transpõem os limites da ação promovida. Hoje em dia, vocês todos estão passando por TCC, tem que colocar no CEP, né, para ser avaliado, vem lá, quais são os possíveis riscos dessa pesquisa? E tem que começar a refletir sobre isso. Que tipo de complicações eu vou trazer para esse paciente? Né? Que tipo de segregação eu vou trazer para esse paciente? Né? Que tipo de complicações para a vida futura de um paciente eu vou trazer se eu conheço todo o código genético e traço uma história para ele muito antes dele sequer poder decidir sobre essa história? Então, tudo isso tem e deve ser debatido, está sendo debatido, mas talvez não com a força que a gente gostaria. Né? Então, há uma questão central aqui a ser levantada quando a gente fala de selecionamento genético. Quando a gente identificar um malefício, vai ter tempo de reparar? Acho que essa é a questão central. Né? Essa é a questão central de muitas coisas de bioética. A reflexão ética, então, normalmente se preocupa com consequências já instaladas, a gente está vivendo de correr atrás do prejuízo. A gente não devia se preocupar antes do problema? A ética, então, não tem que ser vista só como um conjunto de leis punitivas. Agora deu problema, você vai ser punido. Isso é deontologia, isso é um código legal. A reflexão ética ela é muito anterior a isso. Eu tenho que parar como pesquisador, como ser humano, como responsável, e eu acho que a palavra da questão ética é sempre responsabilidade. Né? Qual é a minha responsabilidade para com esse ser humano? Né? Como eu vou lidar quando o problema já aconteceu? Eu posso tentar prevenir isso antes? Né? Eu deveria tentar prevenir isso antes? É isso que nós temos que questionar. Né? Então, caberia questionar. Quando a gente diz que o código genético de um indivíduo ele traz vantagens sobre o outro, a gente não estaria se aproximando perigosamente de uma eugenia? Tanto para um lado quanto para o outro, porque a gente pode pensar assim, não, eu vou identificar aqueles que têm maior propensão no código genético para determinada tarefa. Então, essas pessoas vão ser privilegiadas, as que não têm vão ser excluídas. Num primeiro momento, sim. Mas, no segundo momento, mesmo aquelas que foram escolhidas, elas queriam fazer essa tarefa. Era para isso que elas queriam. Essa é a vontade. Novamente, vamos usar exemplos chulos a conversa inteira. Eu tenho uma criança que é enorme, chegando na adolescência com 2 metros, ótimo, você tem propensão genética para jogar basquete. E se ela quiser ser um bibliotecário? Já foi escolhido por ela? E os que queriam jogar e são menores? Já estão excluídos? É só essa avaliação? Se a gente ensina isso, de que o código genético ele permite condutas que em outros seriam condenadas, né? A gente não estaria ensinando isso. Olha, você tem propensão, então você pode fazer coisas que o outro não pode. Então, para viver em sociedade, a gente não precisa respeitar o mesmo código. Então, eu vou ter uma sociedade em que alguns podem e outros não podem. A gente já vive numa sociedade assim, né? Alguns financeiramente podem, outros financeiramente não podem. Mas aí, além da questão financeira, ainda estará envolvido a questão genética, que já passa por uma questão financeira. Quem vai ter condições financeiras de pagar uma avaliação genética para si mesmo? O Estado vai pagar para todo mundo? Se o Estado pagar para todo mundo, o Estado tem direito, por exemplo, de pegar uma criança miserável lá da favela, que nasceu com uma condição genética de ser um medalhista olímpico, não vou tirá-lo da mãe e do pai para treiná-lo, porque a mãe e o pai não vão conseguir nutri-lo adequadamente, não vão conseguir colocá-lo para treinar, então o Estado vai arcar com isso. Olha quanta coisa quando a gente conversa apenas sobre uma questão de selecionamento de código genético. Eu acho que não tem nada melhor para a gente explicar o humano ou conversar sobre o humano do que a arte. Né? Então, Dostoiévski dizia, há um limite em que é perigoso transpor, gente. Porque uma vez que esse limite tenha sido transposto, já não tem mais como voltar atrás. Uma vez que começou, não para mais. Né? Se a gente quiser usar Newton, um corpo tende a continuar em movimento até que uma força contrária o pare, né? A lei da inércia de Newton. Então, uma vez que você começou o movimento, você tende a continuar em movimento, a não ser que uma força muito grande contrária impeça esse movimento. Então, uma vez transposto esse limite, a gente não tem mais como voltar atrás.
nós estamos no limiar de transpor esse limite. No limiar de transpor esse limite, para quem trabalha com saúde, extremamente perigoso. Vamos supor que eu estou lá no meu plantão, chega um paciente com um infarto agudo do miocárdio. Aí eu pego, em vez de pegar e, olha, vou te levar para a hemodinâmica, fazer um cateterismo, não. Me dá o teu código genético. Ah, teu código genético diz que você vai infartar mesmo, sabe? Vai infartar de novo, é péssimo, você tem uma grande probabilidade disso. Então, olha, você não é um bom candidato para ficar fazendo revascularização, porque você vai infartar de novo. Aí chega um outro e fala assim, você infartou fez um esforço muito grande, mas teu código genético é muito legal, você vai conseguir sobreviver. Eu vou selecionar desse jeito. Ah, não, isso é ficção científica. Não é. Isso começa a chegar no limite, e eu vou mostrar depois para vocês que não é uma coisa tão distante de onde a gente está. Então, a gente precisa pensar sobre isso primeiramente. Né? Então, até que ponto a gente pode expor a carga genética de um ser humano? Considerarmos que determinaram que os genes, nem os genes são capazes, né? Porque, como eu disse, é probabilidade. Assim como nos genes relacionados a algumas doenças, ter ou não uma determinada sequência genética não significa que o indivíduo vai ter aquela doença. Ele tem uma probabilidade, uma predisposição. Às vezes precisa de algumas outras coisas para que ela se manifeste. Então, a gente pode já começar a julgá-lo por aí. Então, assim, primeira coisa, não há um padrão de humano. Qual seria o padrão que a gente usa para o ser humano? Eu vou começar a estudar geneticamente, eu vou tentar purificá-lo. Qual é o padrão de humano que a gente usa? Isso traz questões muito profundas. Nós somos herdeiros da Europa, somos ocidentais, etc. A gente tem uma tendência a olhar para aquilo que a gente aprendeu como uma definição de logos desde a Grécia, com raciocínio filosófico, como o pensamento mais esclarecedor do mundo. Mas, por exemplo, todo mundo conhece, e não é uma crítica, eu gosto muito, tá, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? Todo homem nasce livre e igual. Igual a quem? Qual é o padrão de igualdade? Eu estou nascendo livre igual ao Zulu da África do Sul? Ou ao Pigmeu? Né? Ou quem nasceu no Laos, no Camboja? É esse padrão de humano que eu uso nessa declaração? Não. O padrão de humano que eu uso nessa declaração claramente é um padrão europeu. Nascemos livres e iguais a quem nasceu na França, onde foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. É claro que hoje em dia já tem uma série de reflexões sobre isso já se questionou muito isso, mas vocês entendem que essa repetição pode ser a mesma? Né? Então, assim, eu vou começar a fazer um padrão de humano? Existe um padrão de humano? Ter aptidão por alguma coisa te garante o sucesso? Quer dizer, basta eu ter um código genético e eu vou ter sucesso naquilo? Eu acho que se você conversar com qualquer pessoa que é bem-sucedida na profissão que escolheu, seja ela, por exemplo, um esportista, seja ela um médico, seja ela um advogado, eles vão dizer que, além da aptidão de gostarem daquilo, foi muito árduo. Né? Noites de plantão, treinamentos infindáveis para jogar tênis, por exemplo, nadando horas seguidas para ser um nadador, né? Estudando até sem parar para passar num concurso para ser juiz. É só o meu código genético, então eu consigo tudo, eu não vou precisar fazer mais nada. Onde entra a autonomia quando a gente define para o paciente com o código genético aquilo que ele tem que fazer para a vida dele. Podemos fazer, não é devemos fazer, gente. Eu acho que a questão a grande questão de selecionamento genético, de eugenia, seja lá o que for, não estou nem entrando na questão de raças, assim, para mim existem etnias, né? Raças somos todos humanos, as etnias de eugenia, de padrão de beleza, etc. Não sei se vocês viram a quantidade de problemas de pele, neoplasias de pele, etc., que a Índia tem por usar creme clarificador de pele. É quase uma epidemia na Índia de lesões de pele, porque as pessoas usam creme para clarear a pele. Né? Seguindo qual padrão? Então, imagina se eu posso selecionar geneticamente, se eu digo para esses pais indianos que eu posso selecionar os filhos deles geneticamente, para serem mais brancos. Né? Será que não vão fazer? Essas pessoas se expõem ao risco de ter um câncer. Será que não vão fazer uma coisa que teoricamente seria mais segura de uma mudança genética? Mas quais serão as complicações disso? A perda de uma identidade cultural, a perda de uma identidade nacional, da sua própria etnia, porque não adianta, quando você sair de lá, você vai considerar sendo taxado em outros países do mundo como indiano. Então, é uma coisa muito séria. Nós precisamos pensar e repensar com muita frequência o que nós estamos fazendo do ponto de vista de selecionamento genético. Como eu disse para vocês, pode parecer uma coisa muito distante, mas não é.
Tá? Não é puxando sardinha para minha brasa. Muitos de vocês talvez conheçam a Isa, eu acho que ela já não está mais, ela dá para plantão aí, trabalhou muito tempo em Beltrão, agora está fazendo residência de neurologia, aluna da T1, da UniOeste, uma pessoa com uma reflexão bioética maravilhosa. E a gente tem um artigo na revista de bioética, quem tiver interesse para ler, é sobre uma crítica bioética a um projeto daqui do Paraná, da Fundação Araucária. A Fundação Araucária tem um projeto chamado DNA Olímpico, em que o pesquisador ele tem a premissa de fazer a pesquisa, que é mapear geneticamente crianças do Paraná para saberem quais daquelas têm uma determinada proteína, que é muito encontrada em campeões olímpicos, ou seja, tem uma predisposição genética para aguentar treinamento de alto impacto, para aguentar treinamento muito pesado, virar um atleta profissional e ganhar medalha olímpica. Há um projeto de mapear as crianças do Paraná. A gente escreveu um artigo de reflexão bioética contra não contra, né, mas fazendo uma reflexão sobre esse projeto. Mas isso aqui não é uma coisa do Japão, não é uma coisa dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, onde lá, de países ricos, isso é um projeto aqui do Paraná. E aí, a partir do momento que eu identificar essas crianças, elas terão que ser atletas. Não dou mais outra opção para elas. Então, quem tiver interesse de ler, o artigo aprofunda um pouco mais o que a gente está conversando aqui, era só muita coisa que eu trouxe, está lá no artigo, então é uma forma da gente começar a entender essa questão do selecionamento genético. E como a Nelane me pediu, falou assim, não tem um livro, alguma coisa, um filme, alguma coisa. Não sei quem já teve a oportunidade de ver esse filme, chama-se Gattaca. Quem não tiver oportunidade, tem muito acho que no Netflix tem, hoje em dia é YouTube, vocês conseguem tudo, né? Vocês com tecnologia conseguem achar isso aí fácil. Quem puder, assista. Tá? O filme é exatamente sobre isso. Há uma pessoa que tem uma predisposição genética para uma determinada tarefa, num mundo onde se faz isso com frequência, e você tem um irmão que não tem essa predisposição, mas que se esforça profundamente para conseguir o que ele pretendia. Eu não vou dar mais spoiler sobre o filme, também acho, né? É um filme fantástico, assim, um filme de discussão maravilhosa. Assim, traz muitas coisas para serem discutidas. Então, quem tiver a oportunidade, por favor, assistam um filme, é uma forma de a gente aprofundar o que estávamos discutindo aqui sobre selecionamento genético. Mas tem coisas que... É por isso que a gente tem que ter um caminho. Eu não acredito que ninguém possa tomar decisões sozinhos, né? Nós temos que ter comitês de ética em pesquisa, comitês de bioética, de assessoramento, porque sim, é importante algumas coisas. Por exemplo, se a gente consegue chegar ao ponto, eu não digo que você tem que ser aquilo que você foi predisposto geneticamente, mas te pode proteger de algumas outras coisas. Por exemplo, se eu tenho propensão a ter dificuldade como infarto do miocárdio, etc., doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, eu sou um bom candidato para trabalhar como piloto de avião, por exemplo, ou trabalhar em alturas. Será que aí entra a questão de proteção da sociedade? Eu vou dar um cargo para essa pessoa em que ele vai colocar várias outras pessoas em risco? Então, nesse caso, único e exclusivamente, não seria de bom tom que a gente conhecesse o código genético de quem está fazendo determinadas profissões que colocam muitas outras pessoas em risco? Mas será que se a gente abrir essa porteira também não vai abrir para as outras? Quem controla isso? É um pouco assustador pensar sobre isso, né? É mais fácil chegar em casa e ficar estudando anatomia, que é só decorar o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que pensar sobre isso, porque, novamente, eu trouxe 2 notícias no começo e trouxe um projeto que é um projeto aqui no Paraná, do DNA Olímpico. Não esconde nem o que está dizendo no título do projeto. DNA Olímpico é um projeto eugenista. Tá? É um DNA de quem pode ser campeão olímpico. Pode ser negro, pode ser branco, aí não entra a questão da etnia. Mas é um projeto eugenista no sentido, nós vamos criar uma casta de campeões olímpicos. Isso é eticamente aceitável? Não esperem que a resposta esteja comigo, né? Só deixo para vocês pensarem bastante sobre essa questão que a gente conversou aqui. Quem puder, assista o filme, se não é, novamente, puxando a sardinha para o meu lado, mas quem quiser, dá uma lida. O artigo da Revista Brasileira de Bioética, do CFM, fica disponível na internet. Dê uma procurada lá, quem tiver interesse. É uma reflexão bem profunda. Na verdade, eu não estou puxando para o meu lado, porque eu só entrei como orientador, né? Como sempre, eu só explorei o trabalho da Isa. O que tiver bom lá é dela, né? Ela é fantástica. Então, gente, eu espero que tenha
despertado em vocês a curiosidade para a gente conversar cada vez mais sobre essa questão tão grande. Eu acho que na próxima década isso vai explodir para a gente, assim, porque está na iminência do mapeamento genético da gente chegar a abrir inúmeros caminhos que a gente ainda nem sabe aonde vão parar, né? Então, pensem sobre isso. Eu espero que tenham gostado. Estou à disposição para a gente conversar. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Muito obrigado, Juliana. Hoje é o nosso último encontro do ano, né? Porque eu vou viajar, a gente só vai terminar, tem mais 2 ainda antes de terminar ano que vem. E aí, por ser o último encontro, para a gente ter um presente, eu tinha falado para a Nelane para a gente sortear um livro. Eu esqueci de acender a luz aqui da onde eu estou, mas acho que dá para vocês enxergarem, né? É um livro chamado Ensaios em Bioética. Novamente, eu não estou puxando essa linha para o lado, mas é do meu orientador de doutorado, professor Rui Nunes, da Universidade do Porto. Então, são vários artigos dele falando sobre temas bastante contemporâneos, e inclusive sobre selecionamento genético, diretivas antecipadas de vontade, uma série de outras coisas que estão na crista da onda. Então, eu não sei como vocês procedem para fazer o sorteio, mas vocês têm um monte de técnicas aí para fazer. Se quiser fazer, né, fique à vontade, enquanto se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar ou falar alguma coisa, por favor. Tá? Então, tá bom, professor. Eu vou só pegar a lista dos participantes e já compartilho a minha tela e vou dar uns 2 minutinhos aí para quem não preencheu, preencher. Tá tudo bem. Isso, gente. O form está no chat, tá? Eu enviei no chat, então, se vocês quiserem participar, por favor, preencham ele aí, que eu já vou mandar para a Nelane já. Se alguém que for da Unioeste, eu levo lá em mãos, lá quando a gente voltar e tiver aula. Se for alguém de fora, se não der para pegar, não tiver em Pato Branco, nada disso, ou por aqui na região, me avisa que eu mando pelo correio, tá? Professor, essa discussão me fez lembrar de uma outra situação que eu acho um pouco assustador também nas redes sociais, né? O Instagram, principalmente, aí, que é a rede social das fotos, né? Como essa presença do filtro está tão grande que a gente já não reconhece mais como são as pessoas fisicamente na realidade, né? Então, e eu sempre percebo assim, uma padronização de um branqueamento na face, um afinamento de nariz, sabe? Então, além da procura por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos voltados a essa padronização, eu acho um pouco assustador, assim. Pensando até em pessoas que tenham mais poder aquisitivo, os próprios famosos, como eu tenho a impressão de que eles têm praticamente as mesmas características físicas, é bastante assustador. Na verdade, né, assim, a gente é depositário de como a gente estava conversando, de um pensamento logos, né, do logos, do grego, que é um pensamento racional, e o pensamento puramente racional, aí, por isso que hoje em dia, quem trabalha com filosofia e pesquisa em ética diferencia isso. A filosofia, inicialmente, ela era baseada única e exclusivamente na ontologia, né, que é o estudo do logos, e da racionalidade pura e simples, e essa racionalidade pura, o logos puro, ele quer sempre encontrar o um, né, o uno, o princípio, aquilo que é comum a todos. E há uma tendência de padronização. Isso não acontece, na minha opinião, só na questão de fotos ou de aparência física. Isso acontece em várias outras coisas, por exemplo, musicalmente, né? Às vezes, sem nenhum tipo de preconceito, tá? Não é uma brincadeira, mas, por exemplo, eu realmente não consigo identificar entre questão de dupla sertaneja de quem é quem. Para mim, é a mesma voz, é a mesma música o tempo todo. Assim, é o mesmo som, a mesma formatação. Não há nenhum problema quanto a isso. Meu ouvido não foi treinado para ouvir isso. Quem gosta, ótimo, não tem problema nenhum. Mas essa formatação, ela acontece, né? Ela é formada. Essa formatação acontece em várias outras situações do nosso dia a dia. A gente sempre quer formatar, né? A gente sempre quer colocar o ser humano dentro de uma forma, porque é mais fácil dominar. Quando a gente conhece, a gente domina. O problema é aquilo que escapa do nosso conhecimento, aquilo que escapa do nosso domínio. Eu tenho, você já disse para vocês, um filósofo de preferência, e ele diz, e ele é judeu, né? E aí você imagina o peso que é para um judeu dizer isso. Ele diz assim, no princípio, porque aqui na Bíblia está escrito, no princípio era o uno, né? O um, era Deus. E ele disse, no princípio era um múltiplo, eram vários, não era um só, porque o ser humano não tem como ser um só. Tentar dominar e reduzir ao outro o conceito que eu tenho dele é ciência, né? A ciência nada mais é do que tentar reduzir o outro a um conceito. E o conceito nunca corresponde à realidade. A realidade sempre extrapola o conceito.
Esse conceito serve para muitas coisas, nós não podemos virar as costas para ele. Ele nos trouxe até aqui, mas ele não é mais, na nossa opinião, na minha e para quem estuda esse ramo da ética, ele não é mais a resposta para todos os problemas que a humanidade tem. Porque senão eu vou reduzir, na questão, por exemplo, da Declaração dos Direitos do Homem, a todos somos iguais, a um padrão de homem. E aí não cabe mais esse uno no começo, e sim o múltiplo. Então, nós somos iguais no sentido de que somos humanos, cada um com a sua diferença. Então, essa questão ela é muito forte quando a gente trabalha com o ponto de vista genético. Porque ninguém fala do ponto de vista genético, quando você lê artigos, quando você lê pesquisas, quando você lê sobre isso, de salvaguardar a diferença. A sensação que você tem quando você lê esses artigos é sempre na busca de uma padronização. Eu vou encontrar todo mundo que pode ser campeão olímpico, eu vou encontrar todo mundo que pode ter isso, mas salvaguardar as diferenças, não. E isso é realmente muito preocupante para o futuro da humanidade, até do ponto de vista de código genético. A gente vai reduzir a nossa multiplicidade genética. Todo mundo sabe que ter multiplicidade genética nos traz algumas doenças, mas nos protege contra várias outras. Nós vamos eliminar tudo isso? Há de se pensar. Né? Eu já estou ficando velho, não vou ter tempo para pensar sobre isso, mas vocês enfrentarão as consequências desses atos, não tenha dúvida. Professor, escuta? Sim, estou ouvindo bem. Eu tenho uma dicotomia intrínseca em relação a esse assunto, porque eu penso, o senhor citou sobre a aceitação de pilotos e tal, mas eu imagino que possa acabar se tornando um pré-requisito numa entrevista de emprego, assim como em muitos anos, até hoje, as mulheres elas são deixadas de escanteio por ter a licença maternidade, no caso das que querem ter filhos, mas sempre tem essa concepção machista de que a mulher em algum momento vai largar o emprego, pode se tornar um problema. Olhar a ficha da pessoa, genética, e falar, essa pessoa, ela provavelmente vai entrar de licença, ela tem uma tendência e isso vai afetar o mercado de trabalho. Pode ser uma pessoa que não vai ser empregada por causa do seu mapeamento genético. Por outro lado, eu já fui aconselhada a fazer mapeamento genético, porque eu tenho 3 tios que sofreram de esclerose lateral amiotrófica e eu conversei com a minha neurologista e ela falou, olha, você pode fazer o mapeamento para ver se você possui o gene. Mas como o senhor disse, tem muito disso do ambiente. Eu tenho muito medo. Eu optei por não fazer, porque eu imagino se eu descubro esse gene e eu vou surtar, né? E acaba que ele pode aparecer ou não. Eu posso não nunca ter essa doença. Só que eu também leio muito sobre isso porque eu tenho medo e em artigos eles já dizem que estão estudando o CRISPR com camundongos e se você pegar uma pessoa que ainda não está desenvolvendo sintomas, você pode retardar. É um conflito muito grande. Justamente por você estar inserido nesse meio e não saber o que fazer, eu acho muito problemático pensar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, mas sobre isso que a gente tem dificuldade de pensar, sobre isso que a gente precisa pensar, né? Porque é isso que caracteriza o humano. A gente não pode fingir, a gente não pode recalcar, agora sendo bem freudiano, assim, né? Eu não posso recalcar uma coisa que está vindo à tona. Até posso, mas eu vou pagar um preço por isso. E eu concordo, acho que você tocou num tema que para mim é primordial quando eu falo do ponto de vista de mapeamento genético. Então, eu posso mapear várias doenças. Né? Muitas delas, a grande maioria do ponto de vista genético, eu não tenho que oferecer a esse paciente. Tá? Então, assim, qual é o benefício que eu estou tendo em mapear e dizer para essa pessoa que essa pessoa tem um gene que tem uma probabilidade de manifestação da doença? Eu entendo que tem um outro lado, por exemplo, se eu tenho um gene e posso transmiti-lo para minha prole, eu posso me abster de ter um filho, por exemplo, para não correr o risco de transmitir esse gene para o meu filho. Mas se não é uma doença, vamos dizer assim, que eu consiga uma transmissão, porque eu vou precisar de uma série de outros fatores genéticos envolvidos no parceiro também, então vai ser difícil que isso aconteça, que tipo de benefício eu terei em saber que eu sou portador desse gene?
né? Qual é o benefício que isso vai trazer para a minha vida? Eu vou passar a minha vida inteira pensando que a qualquer momento eu vou desenvolver essa doença? Eu não sou um dos mais dos fãs de séries médicas, não, sabe? Eu tenho muita... Eu não tenho paciência para ver, porque já vivo isso no dia a dia, para chegar em casa e quero assistir sobre outras coisas, não sobre isso. Mas, assim, uma vez eu estava passando, de plantão até, e estava passando, e estava a série do House, era o House? Era. E uma das alunas dele lá, dos residentes dele lá, né, ela tinha propensão para Coreia de Huntington, né? E isso é bastante discutido num capítulo, porque ela faz o mapeamento genético e ela não sabe nunca se ela sequer vai desenvolver mesmo ou não, qual o grau, como vai ser, se a gente pode retardar, se não pode não retardar. As complicações psíquicas e emocionais que nós vamos trazer para as pessoas, será que compensa fazer isso? Então, na minha opinião, é sempre aquela questão de pensar o antes, né? Peraí, eu vou te dizer, olha só, você é portadora do gene. Então eu vou ter a doença? Não, você tem 10 a 15%. Tem gente que lida bem com isso. Né? Tem gente que lida muito mal. Ele vai parar a vida dele por causa desses 10%, nunca mais vai fazer nada. Então, qual é o benefício que a gente traz? Eu sempre, aí voltamos lá ao básico da medicina, que era Hipócrates, né? Primo non nocere. Se eu não posso ajudar, não atrapalha. Tá? Se eu não vou poder te ajudar em nada, então não prejudica. Eu acho que isso tem que estar muito claro, assim. Vai ter gente que vai dizer, não, eu quero saber de qualquer forma, eu tenho interesse, tudo bem, né? Se há essa possibilidade. Mas tem gente que, como você mesmo falou, como é que eu lido com isso depois que eu souber? Porque não vai mudar em nada. Realmente, pesquisas com camundongos que podem postergar? Né? Há inúmeras pesquisas in vitro, ou em laboratório, ou em cobaias, que são maravilhosas. Quando você transpõe isso para o ser humano, não funciona absolutamente nada. Né? Então, assim, a gente tem força para dizer, olha, eu vou te dar eu não tenho nem palavras para isso, não é um diagnóstico, né? Não é nem um prognóstico, porque você nem manifestou a doença, eu vou te dar uma probabilidade de acontecer, mas eu tenho que te ofertar caso isso venha a acontecer? Não. Então, para que eu vou te falar sobre isso? Na verdade, se você parar para pensar, assim, todos nós vivemos, vamos trazer para a nossa realidade, né? Todos nós vivemos com essa questão, todos nós sabemos que vamos morrer. Né? A gente finge que não sabe, mas todo mundo sabe, né? É tarde demais para a gente, era só não tendo nascido. Então a gente vai morrer. Mas você fica pensando nisso o tempo todo, se você fizer isso, para onde você vai? Eu costumo brincar com meus alunos quando eu estou em sala de aula, a gente só consegue pensar que vale a pena estar dentro de uma sala de aula assistindo ou estar aqui agora, quarta-feira de noite, ouvindo alguém falar, porque a gente acha que vai ter uma recompensa no futuro, né? Mas quem garante essa recompensa? A gente pode morrer amanhã. Essa recompensa está garantida? Não está. Mas se a gente ficar nisso o tempo todo, não tem um passo que a gente vai dar adiante. Então, como encontrar esse equilíbrio do humano? Não sei. Talvez, eu não tenho nem certeza se algum dia eu consigo encontrar o meu equilíbrio. Mas eu acho que, na minha opinião, grande parte do nosso equilíbrio está na nossa capacidade de viver em sociedade. O ser humano, eu acho que ele tem que entender que ele não consegue viver sozinho. Ele precisa desse relacionamento ético. E aí a gente entra numa outra série de sendas e discussões que eu acho que se a gente tirar a questão do logos, da dominação como base do nosso pensamento e introduzir a ética como filosofia primeira, quer dizer, antes de qualquer coisa eu preciso refletir eticamente, aí eu acho que é um caminho que a gente vai precisar encontrar para o nosso futuro, porque o nosso futuro não está sendo tão bonito quanto a gente imaginava que era. Né? Basta você ver isso, a gente está falando de cinema, quem gosta de cinema, quando a gente via filmes de ficção científica da década de 70, 80, como é que era? Tudo bonito, né? As naves maravilhosas. Eu sou fanático do Star Trek, adoro aquela nave toda bonita, todo mundo arrumado. Se você vai ver o filme de ficção científica hoje em dia, o que é? Exterminador do Futuro, Blade Runner, etc. Acabou a nossa ilusão. O problema é que a gente acabou com a ilusão religiosa, isso já não conforta mais o humano, a gente acabou com a ilusão de que a nossa ciência e a tecnologia vai nos salvar. Para onde a gente vai? Talvez só para nós mesmos, né? Uns com os outros. Né? Talvez esse seja um novo caminho, mas não é tão simples assim. Milane, faz eu parar de falar, senão eu vou ficar falando até amanhã. Então, Peraí, que eu quero que ele fale mais. Peraí. Eu quero que ele fale um pouquinho mais. Primeiramente, né, acho que agradecer, né, mais um encontro, porque, meu Deus do céu, eu tô aqui quase chorando de emoção, porque é sempre muito bom te ouvir falar. E questões, quando a gente envolve questões éticas, assim, além de muito tocante, assim, acho que faz a gente pensar muito na própria vida, nas nossas relações, com amigos, com familiares, até com os nossos alunos, né, professor? Sem dúvida. Então, assim, com essa fala da Louise, o que eu queria expor também é até uma indignação minha, assim, em relação a condições, questões familiares.
Mas, assim, a minha irmã, ela tem o filho mais velho dela, meu sobrinho mais velho, ele tem púrpura trombocitopênica e não sabia, né? Ninguém da família sabia. Então, é uma condição genética, né? E tem algumas manifestações, né? Só bem rapidinho para o pessoal entender. Então, existem algumas manifestações ao longo da vida desse indivíduo que são relatadas em artigos científicos, né? Então, é meio que a pessoa já sabe ali que em alguns momentos da vida pode acontecer essas manifestações. Nós não sabíamos até a primeira manifestação dele, né? Que foi aos 4 anos. E aí, depois desse episódio, foi muito sofrido, né? Tudo aquilo, ver ele sofrendo com aquela manifestação da doença. E a partir disso, a pediatra dele, né? Ela, amiga da minha irmã, olha que são coisas aí, né? Uma linha muito tênue entre a ética profissional e a amizade que elas têm. Ela sugeriu a minha irmã e o meu cunhado que fizessem, então, esse mapeamento para ter alguma ideia, né, se eles tivessem um outro filho, se ele também teria essa mesma condição, essa predisposição, na verdade, né, sem que ele tivesse ou não essa manifestação. E aí, por conta disso, o meu cunhado, né, claro, homens, né, muito racionais, né, ele, né, decidiu pelos dois que eles não teriam mais filhos. E aconteceu, né, eles têm o filho mais novo, que é o Rafael, que está agora chegando aos 4 anos de idade. E essa médica pediatra, que ainda é pediatra dos dois, amiga da minha irmã, ela está, assim, há pelo menos 6 meses, literalmente, assim, desculpe o termo, infernizando a minha irmã, que ela quer que faça algum teste, algum mapeamento genético para saber se o Rafael também tem essa mesma predisposição genética, independente se ele vai manifestar ou não. E aí, ela, enquanto amiga, ela quer. Ela sugere e ela está, né, colocando essa sementinha do mal aí na cabecinha da minha irmã e do meu cunhado. Só que a minha irmã, né, enquanto pesquisadora, minha irmã também, né, formada, tem doutorado e tudo mais, enquanto pesquisadora, ela, graças a Deus, ela soube usar isso enquanto mãe também. E aí ela, sabiamente, disse não. E sempre dizendo não e com a justificativa, na verdade, com o argumento de que adiantaria ela saber, né? Então, assim, mesmo ele tendo essa predisposição genética, mesmo que ele realmente chegue a essa manifestação, o que fazer antecipadamente para prever isso daí? Então, e tem a questão também, se eu souber, e se não souber, se a gente tiver certeza que isso vai acontecer, ele vai saber, ele vai sofrer, e todo mundo em volta, qualquer coisa que aconteça, a gente vai estar ali criando ele dentro de uma bolha, que na verdade a gente acaba fazendo isso um pouco com o mais velho, que ele já está chegando próximo da idade ali daquilo que seria uma segunda manifestação. Então, assim, é viver na corda bamba, né? É viver ali uma vida de... Não é nem certeza, não é nem o e se, é o quando. Então, isso é muito complicado, assim, né? Então, tenho vontade de bater nela, professor, eu tenho. Muita! Muita, mas realmente aí a gente tem que usar o lado humano também, né, dessas questões aí. Eu acho que só ensina a gente a questão de que a gente precisa viver o momento, né? Não adianta, o ser humano tem essa questão daqui há 20 anos eu vou me aposentar e vou viver tranquilo. Ninguém garante isso, né? Não existe essa garantia para a gente, né? Essa garantia é impossível. E tem coisas assim mais assustadoras, por exemplo, todo mundo já ouviu falar sobre, eu tenho um filho, se citou um exemplo, eu lembrei na minha cabeça. Eu tenho um filho com leucemia, por exemplo, eu preciso de um doador de medula, não tem ninguém compatível, eu engravido de um outro, exato, né, geneticamente compatível para fazer a doação. Quer dizer, essa pessoa já nasce com o objetivo de salvar o irmão, não é o objetivo de ser um ser humano em si, ele foi concebido para salvar o irmão. Então, imagina a complexidade que é isso, porque a gente acha assim, não, nem nunca vai saber, nunca vamos falar, vai saber. Né? Isso é transmitido de diversas formas. Filme, né, que fala sobre isso. E é pesado, sim, imagina, a pessoa já nasce muito, e já cresce com aquela bagagem pesada de saber que em algum momento é o quando de novo, né? Exatamente. Quando é que eu vou ter que entrar em cena para realmente cumprir a minha função, porque eu fui
feita para isso, né? Então, concebida para isso. sabe? E isso para qualquer coisa, né? A gente ouve muito falar, assim, em pai, mãe, consultório, né? A gente acaba ouvindo de familiares, o meu filho é a razão da minha felicidade. Eu falo assim, nossa, você tem ideia do peso que você está colocando em cima dessa pessoa? Sim. Ele já nasce no mundo com a obrigação de te fazer feliz. Alguém precisa dessa obrigação. Né? Assim, quanta coisa existe, não só do ponto de vista genético, mas do ponto de vista de carga que a gente coloca. Então, isso realmente é muito preocupante. São assuntos que daria para a gente ficar semanas Sim. aqui. Daria. Tem filme sobre isso mesmo, Beatriz. Assim, inclusive, bioética e cinema é uma das coisas que eu mais gosto. Eu fiquei feliz quando a me pediu. Interessantíssimo. Por isso eu estou aqui, porque sou curiosa, gosto muito. E muito Isso, é uma obrigada prova mais de uma amor, vez exatamente. pelos ensinamentos aí. Estou Imagina. adorando. Obrigada. Depois eu vou mandar um link para vocês de um livro que chama Bioética no Cinema, e tem na internet. Que legal. Então tem vários filmes só com temas bioéticos, é bem legal. Assim. Gostamos bastante. Inclusive, A Beatriz estou deu, no a sorteio do Beatriz deu uma livro, tá? Se eu ganhar, é meu. Quer sortear, né, Helene? Vou sortear, vou compartilhar a tela aqui. Uhum. Eu acho tão gostoso quando a gente tem uma interação assim que dá até esperança da gente manter umas atividades nesse modelo. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Que estão os nomes do pessoal. Professor, os que não estão mais presentes, eu vou mantê-los, porque tem gente que foi fazer prova, né? Claro, justo. Tá, então, vamos lá. Juliana de Souza Pelanda. A Juliana é... Professor, A rainha dos sorteios. Eu tô rindo, professor, porque a Juliana, ela é muito sortuda para ganhar sorteio. Ainda bem, né, Juliana? Que bom, né? Ju, você quer que eu leve aí e deixe para você? Como é que você faz? Como é que você prefere que eu te entregue? Leve para aí? Tanto faz, prof, que fica melhor para o senhor. Quando eu voltar em janeiro, eu vou a Beltrão, aí eu levo, tá? Eu te aviso e eu levo para você, tá bom? Você vai gostar bastante, é bem legal mesmo. Gente, Tá bom, obrigada. Obrigado, então, mais uma vez, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E quando eu voltar, então, de férias, eu aviso para a Nelaine e a gente remarca no início do ano, tá bom, né? Então tá bom. Beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.